Vocês estão bem? Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Eu estava relutante com o Espírito de Deus acerca do que pregar, mas como o Espírito não mente e confirma, o nosso irmão evangelista Givanildo já acendeu o altar. Evangelho de Lucas, de Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 24, o verso 48 e 49. E logo após eu quero conciliá-lo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o Senhor Deus traga para nós um pedacinho do céu esta noite. Amém ou não amém? Lucas 24, 48 diz assim: e destas coisas sois vós testemunha. O 49: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Ainda vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o verso 4. Eu vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: e estando com eles, quem estando com eles? Jesus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O 8, para encerrar, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta esta noite, antes de começar a pregar, um tanto ousada. Preste atenção, por favor. Quem aqui esta noite tem certeza que está salvo? Eita! Quem aqui esta noite tem certeza, Givanildo, que está salvo? Consegue, irmão, se fazer essa pergunta? Porque se você não consegue respondê-la, é perigoso. Você que não tem certeza do que está fazendo aqui esta noite, deixa eu trazer à sua memória o porquê você está aqui. Lucas escreve o seu livro cerca de 60, 63 depois de Cristo. Homem este médico, instruído, estudado, era um tipo de ajudante de Paulo. Homem este que tinha consigo entre a fé e a ciência. E eu gosto disso, quando a ciência e a fé andam juntas. Este homem escreve este livro para os gentios. Cada evangelho é escrito para um povo. Lucas começa escrevendo o seu evangelho, trazendo para nós a mesma introdução que ele começa escrevendo Atos dos Apóstolos. E no decorrer de escrever, ele vai dizer que no ano 6º, um anjo apareceu a uma mulher chamada Maria e disse: Maria, o Espírito Santo colocará em ti um novo Adão. Como assim um novo Adão?
matou um animal, pegou a sua pele e cobriu o pecado, a nudez de Adão. Sim ou não? Mas quando o Espírito aparece a Maria e diz para ela que ela iria gerar o Filho de Deus, seria este o Cordeiro, Adriano, que tiraria, extinguiria, apagaria todo o pecado do homem. Glória a Deus. Isaías também profetizou acerca dele, meu pastor Carlos, no seu capítulo 53. E ele disse que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores. E quando fala isso, irmão, não é naquela época que Isaías escreveu. Isso seria na eternidade passada, na eternidade presente e na eternidade futura. Imagina comigo o peso espiritual que Jesus recebera a partir do momento que foi traído por Judas com um beijo no rosto. E esse beijo é algo tão profundo na cultura judaica que é algo impactante, mas deixa isso para lá, senão a gente vai perder tempo explicando sobre isso. Este menino nasceu e não foi dia 25 de dezembro, tá, irmãos? Depois a gente explica sobre isso. Jesus não completar no 25 de dezembro não, viu? Desculpa aí de se decepcionar, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Uma outra oportunidade eu explico. Esse menino nasceu, cresceu. Alguns dizem que ele era carpinteiro, mas a palavra no original ali é tectô, do grego, que quer dizer construtor, alguém que constrói, que produz alguma coisa. Mas para que este menino entendesse o que ele iria passar, era necessário que ele tivesse um trabalho em uma carpintaria. Para quê? Para que cada batida do prego, cada estalar de madeira daquela, sua mente, o seu subconsciente entendesse o que esperava ele. Aleluia. E eu fiquei relutante, irmão, em trazer uma mensagem. E o Senhor, quando o Givanildo falou do capítulo 24 de Lucas, o Senhor disse: olhe para a cruz. É uma mensagem, pastor Carlos, que a gente não vê se pregar mais nas igrejas. Esqueceram da mensagem da cruz. Mensagem essa qual colocou ele e você sentado hoje aqui neste lugar, irmão. Porque este homem chamado Jesus de Nazaré, o maior missionário de todas as eras. Este homem mal algum fez, mas era necessário que ele passasse por algo que eu vou te explicar aqui. E a partir de hoje você vai entender a crucificação de um jeito diferente. Porque a gente fica 30 anos, 50 anos na igreja e não consegue entender o que é a cruz. Pegaram este homem, levaram a um tronco, o amarraram. Eu estou encurtando a história, viu, irmãos? E lhe deram uma sentença chamada de quarentena, menos uma, 39 chibatadas, com um instrumento chamado de azarogue. Esse instrumento ele poderia ter 3 tiras, 7 tiras ou 12 tiras. Alguns teólogos afirmam e dizem que era 12 tiras. Eu vou por essa linha de raciocínio porque foi assim que eu aprendi com os mestres. Açoitaram este homem, amarrado a este tronco 39 vezes. Esse chicote ele tinha pedaços de ossos, pedaços de ferro em suas pontas. Quando batia, arrancava pedaços da carne de Jesus. Isso cumpria-se profecias, porque dizia que ele teria que ser massacrado, ele teria que ser rasgado, ele teria que ser humilhado. Isso deu mais
faltava, irmãos. Se a gente pudesse sentir pelo menos uma chibatarada, é por isso que você está aqui hoje. Por conta desse sacrifício de Jesus. E muitas das vezes deixamos de vir a este lugar porque temos uma festa de aniversário, porque temos a casa do avô da avó para visitar. Estamos perdidos diante da presença de Deus. Aleluia. Precisamos voltar ao primeiro amor. Senhores ministros que pregam e ensinam, o Senhor disse para mim que Ele vai cobrar da gente se a gente não pregar a verdade. Porque eu disse, Senhor, eu não prego mais. O povo não quer ouvir a verdade. O povo quer entretenimento. E eu dirigindo, trabalhando, liguei a rádio. E quando eu liguei, o rapaz pregando do outro lado, eu disse: servo bom e fiel, prega a tua que é verdade. Porque eu vou cobrar daquele dia. Mas se pregar a palavra dura, o povo sai da igreja, não sai, porque a palavra dura alimenta. Jesus prega um sermão duro e a multidão vai dispersando. E ele olha para os discípulos e diz: pode ir embora também. Eles olham para Jesus e o Senhor diz: para onde iremos? Nós. Por quê? Porque só tu tem palavra de vida. A palavra dura que muitas das vezes um servo louco como eu já tentei correr esse ministério, mas não tem jeito. Quando se prega uma palavra dura como essa, e você sai daqui refletindo o que a gente precisa preparar. Quando vem a adversidade automático, a gente lembra da palavra. Pastor Carlos uma vez pregou aqui dizendo que iria haver um convite para ir para um tal determinado lugar e aumentar a patente eclesiástica. Demorou mais ou menos 2 meses. Eu falei isso para ele. A pessoa disse: vindo no ministério, que eu lhe consagro a X grau. A gente fica vaidoso porque a gente quer ser reconhecido. Se disser que não é mentira, a gente fica vaidoso. Na hora, presbítero Roberto, eu lembrei da palavra: ainda não é o tempo. E este missionário chamado Jesus de Nazaré, pregado nessa cruz, o seu corpo ia para frente e pressionava o diafragma. E que é isso? É uma parte que separa a carga torácica do corpo. Separa os pulmões e o coração dos restos dos órgãos. Ele precisava vir para trás para respirar. Quando lhe faltava forças, ele ia para frente. Ele respirava e escutava Rodrigo. Ele respirava e escutava Carlos. Ele respirava e escutava Gimandrildo. Ele respirava e escutava Samuel. É os nomes da gente, irmãos, gritando ao ouvido de Jesus: não, ainda não. Eles estão perdidos, só você pode salvar.
Apresente para Ele as suas falhas, os seus medos, os seus pecados. Porque eu não acredito em um Deus que abençoa alguém que está em pecado. Porque quem está em pecado não precisa de bênção, precisa ser tratado. Chama Ele de papel.